O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estudos para a Escola Bíblica Dominical, nas classes de jovens e adultos, no ano de 2017, no 4º trimestre. O título e estudo do trimestre é A Vida e Obra de Jesus Cristo. E a lição presente é a de número 9, com o título Jesus prepara seus discípulos para a sua ascensão. Jesus prepara seus discípulos para a sua subida aos céus, para a sua volta aos céus, ou como chegou a dizer, ele voltando para o Pai. Dando sequência, nosso texto áureo proposto está no versículo 7 do capítulo 16 de João, onde a palavra diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. João capítulo 16 e verso 7. Nessa nossa lição de número 9, nós temos a apresentar vários textos, sendo um primeiro texto a nossa leitura bíblica em classe, como costumamos estar citando e fazendo nas nossas reuniões de escola bíblica dominical, como também temos textos a cada tópico que vamos estudar, além de outros versículos mais de apoio e de apresentação do assunto. Assim, o primeiro texto, em João 16, verso 1 até o verso 16, encontramos o seguinte texto, cuja leitura passo a fazer. Tenho-vos dito essas coisas para que não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai,
e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Este é nosso texto, que em si mesmo já traz toda a explicação. Mas não é somente neste texto. Nossa lição, tratando deste assunto, Jesus prepara seus discípulos para a sua ascensão. Na verdade, foi bastante falado por Jesus, em especial nos últimos dias dele aqui conosco. Mas, dando continuidade, lembremos que nessa lição 9, temos os tópicos propostos no nosso esboço. Primeiro, Jesus confirma a sua identidade. Mateus 16, verso 13 a 19, será um segundo texto. Segundo tópico, Jesus prepara seus discípulos para a sua inevitável morte. Lucas 9, 29 a 32. Terceiro tópico, Jesus prepara seu discípulo para a sua ascensão. João capítulo 16, versos 4 a 7. Mas passemos então ao primeiro assunto a tratarmos, que é a nossa introdução, fazendo ligação da lição anterior com esta. E tirando o nosso material de classe, temos o que apresentamos na nossa leitura, que aqui fazemos. E também projetamos. Na lição anterior, examinamos as Escrituras Sagradas a fim de compreendermos os propósitos para os muitos milagres operados por Jesus Cristo. Nesta lição, vamos estudar as Escrituras Sagradas com o objetivo de compreendermos as instruções dadas por Jesus aos seus discípulos, no intuito de prepará-los para a sua morte, ressurreição e ascensão. Toda essa preparação destacava que a morte de Cristo era parte do plano de Deus e não o resultado final da conspiração dos judeus e dos romanos. Jesus, como estava plenamente consciente dos fatos finais do seu ministério, preparou os seus discípulos para não serem surpreendidos e nem desapontados. Vamos estar então analisando este assunto. Jesus, de fato, vai estar falando com os discípulos várias vezes da sua partida, já preparando-os, já consolando, já mostrando que é um projeto, e muita coisa mais teria que acontecer, e que Jesus agora revelava, porque chegou a hora de partir. E também Jesus chega a dizer que tem muitas outras coisas, mas que ainda eles não podem suportar, e que essas coisas virão oportunamente. Isso é o natural. Muito bem. Assim, passando ao primeiro tópico, Jesus confirma a sua identidade. Apresentamos o texto base inicial, que poderia ser
ponto de argumentação, de ensino, instrução, estudo com a classe, em Mateus 16, verso 13 a 19, como uma leitura bíblica, mas em extensão. Então, estendendo a leitura bíblica, podemos estar dizendo: leia o texto bíblico. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Muito bem, este é o texto que temos. E vamos estar observando o nosso material de classe, do qual extraio esse primeiro parágrafo. Jesus, tendo em vista que seus discípulos o sucederiam na expansão do reino, certificou-se acerca da convicção alcançada por eles com relação à sua identidade e ao seu propósito. Eles jamais seriam bem-sucedidos na obra de expansão do reino sem essa inabalável convicção sobre Jesus ser o Cristo. O que ressaltamos neste texto em análise é o destaque dado por Jesus à revelação concedida pelo Pai a Pedro e aos seus escolhidos, que estabelece um fundamento sólido, capaz de resistir firmemente a todo ataque do maligno e ainda avançar, conquistando o território inimigo. Com base nessa revelação concedida a Pedro e aos demais apóstolos, o Senhor lhes prometeu entregar a chave do reino dos céus, a qual nada mais é que o conhecimento dos mistérios do reino e o livre acesso ao trono de Deus pela fé no sangue de Jesus. Observem este ponto. Observem também, em destaque ou mais especificamente, Jesus confirma a sua identidade. Nós já vimos na lição anterior, mas era Jesus operando milagres de forma pública e dizendo para as multidões, ou em alguns diálogos particulares, que ele era o Cristo. Ele se apresentou declaradamente, de muitas formas, às vezes nas entrelinhas, na própria resposta à pergunta que eles faziam, mas Jesus falou à multidão através dos milagres. Mas o nosso assunto da lição presente é ele e os discípulos mais chegados, é ele e os apóstolos, vamos estar dizendo desta forma. É um particular. Agora é ali, entre o grupo que andava com Jesus, Jesus confirmando a sua identidade. E o texto inicial que lemos, ao anunciar este tópico, com o título Jesus confirma a sua identidade, ele perguntando aos discípulos: que dizem, ou quem dizem
que eu sou ou quem sou? Eles disseram uma variedade de situações. Mas aí Jesus pergunta diretamente: e vocês, que dizem que eu sou? Pronto, agora o negócio fechou. É eles falando a respeito de Jesus. E Pedro toma a iniciativa, dizendo daquela forma: tu és o Cristo vivo, ou Cristo, Filho do Deus vivo. Expressão essa repetida em muitos evangelistas, de algumas variações também. Muito bem, então observe isto aí, é direto, Jesus e eles. Mas observem que todos aqueles que puderam ouvir Deus falando na ocasião do batismo, na ocasião que vieram gregos procurando por Jesus, voz do céu falava com Jesus, e quem estava atento ouvia, já era o testemunho direto do próprio Pai. Mas agora é Jesus e eles conversando nesse assunto: vocês que dizem, ou quem dizem que eu sou? Pronto, e tem a resposta de Pedro. Este assunto, esse conhecimento, irmãos, não foi só Pedro e os apóstolos que ouviram, não, ou entenderam. Lembremos, por exemplo, de Marta. Quando Jesus questionou a ela: tu crês isto? Ela não respondeu sim nem não, no aspecto simples, mas ela ajuntou palavras. Sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto. Tudo que o Pedro está falando aqui, Marta também falou. E houve homens que chegaram a Jesus se prostrando e o adorando, e alguns testificando ser ele Filho de Deus ou o enviado, o Messias prometido. Então, esse assunto já era conhecido por outros que estavam mais perto de Jesus. Mas o importante era estarem bem firmados nisso. Muito bem, e é nesta ocasião é que Jesus disse que iria entregar, dar as chaves do reino dos céus. Pronto, aí Pedro vira o primeiro Papa. Não. Muitos baseiam nisto. Pedro nunca foi a Roma. Nunca. O lugar de missão de Pedro foi Babilônia. Totalmente diferente. Totalmente diferente. É falta da compreensão para quem Jesus disse isto e o significado desta expressão. Por isso quero apresentar, e para afirmar diante dos alunos, este assunto. Mateus 18:18, que é o próprio Mateus que escreveu este assunto do capítulo 16 que lemos. É o próprio Mateus quem vai dizer que Jesus fala agora a todos, quando ele diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, tudo o que abrires ou fechares será feito igualmente no céu. Não pensa somente esse aspecto de ligar e desligar, é abrir e fechar. Entendamos isso. E é dito isso para todos os discípulos reunidos, não só para Pedro. Mateus 18:18. Agora observe em Mateus 23, verso 13, que quanto a ter chave, era uma coisa que, conforme já colocamos na lição, o significado sendo o conhecimento do reino dos céus, Jesus colocou desta forma. Leio: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Opa! Então não é só Pedro não é só os demais discípulos não,
é também aos próprios escribas e fariseus. Eles tinham a chave. Qual é a chave? Conhecimento, que era dado por Deus na função que eles exerciam como sacerdotes ou levitas, ensinando o povo. Então eles tinham conhecimento, só que, já estudamos lições anteriores, eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Com isso, tendo a chave, em vez de abrir e entrar para o reino de Deus, não, eles ficavam na porta, não entravam nem deixavam ninguém entrar, criando mandamentos, normas tradicionais e outras coisas. Pronto, ninguém entrava para o céu, nem eles. Então eles tinham a chave. Vamos entender isso. E uma outra terceira colocação da palavra é João 20, 23, quando Jesus diz a todos: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. É como abrir, é como fechar, é como ligar, é como desligar. E João agora falando, e no sentido de todos aqueles que são na verdade discípulos de Cristo Jesus, verdadeiramente guiados por Ele, tendo do seu Espírito. Não podemos esquecer isso. Não está na lição, mas vou colocar. Muita gente falando que Jesus morreu, foi lá não sei na onde buscar a chave, tomar do diabo. Irmãos, Jesus nunca perdeu chave nenhuma, e o diabo nunca teve na sua mão chave da morte e do inferno. Jesus nunca perdeu isso. Ele disse: eu tenho. Ele não disse: eu recuperei. Eu tenho. Tanto que desde o passado, pelos profetas, ele já ressuscitava mortos, ou eliminava, matava aqueles que o afrontavam, afrontava os próprios profetas. E depois ele em vida, mas dando testemunho de que não veio para trazer condenação, ele só trouxe o bem, só trouxe vida, e disse claramente, né, que ele tem vida em si e mesmo, e ele dá a vida a quem ele quer. Agora, ao contrário, não está escrito, mas também ele tira a vida quando ele quer retirar, porque o Pai lhe deu o juízo. Então observem bem isso, mas muita gente criando fantasias em torno daquilo que não está escrito e tomando direções incorretas. Pedro nunca foi líder da igreja, nem no seu tempo de vida, porque quem administrava a igreja sede em Jerusalém era Tiago, irmão do Senhor. As coisas mudaram, né? Parece que a família, acho que se converteu, né? A família de Jesus, porque antes o criticavam, mas depois das coisas acontecendo, eles se tornaram o Tiago, dirigente da igreja, o Judas, que escreve também uma carta, e os outros, por onde estão? Ou por onde foram, testificando do Senhor. Então, consideremos bem esses pontos, para não estarmos enganados. Jesus está declarando aos discípulos da sua partida, ou no caso do nosso tópico presente, a sua identidade, antes de partir, confirmando com eles quem ele era, mas que estaria dando a eles tudo aquilo que fosse necessário, ou a chave do reino dos céus. Continuando um pouco mais, no segundo parágrafo, podemos estar lendo: outrora separados de Deus em razão dos nossos pecados, estávamos em trevas e sombras de morte, mas agora, como novas criaturas, regeneradas por Cristo, podemos conhecer a sua vontade, a fim de realizá-la aqui na terra, como ela é feita nos céus. Essa revelação e a conexão com Deus por meio da oração compõe a força motriz
essencial para o avanço da igreja rumo ao seu triunfo final. Por isso, o mestre compartilhou essas verdades com seus discípulos antes de partir. Mas aqui eles estão falando assim, como que Jesus caminhando e repetindo a notícia, a informação para os seus discípulos em oportunidades diversas. Mas lembremos também que Jesus, por último, na ocasião da chamada última ceia, Jesus ficou com seus discípulos numa reunião longa em que Jesus lavou os pés, também repartiu entre eles o pão e depois o vinho, também conversou longamente muitos assuntos. Percebemos isso no Evangelho segundo escreveu João, porque é desde o capítulo 13 até o capítulo 17, se não me engano, é a conversa de Jesus com seus discípulos. 13, 14, 15, 16, 17. Vários capítulos Jesus conversando na última reunião. Então Jesus de fato estava numa despedida e apresentando as últimas informações, declarando-se, abrindo-se cada vez mais ao ponto de algum discípulo dizer: agora o Senhor fala claramente e não está falando por parábolas. Bem claro. Mas vamos continuar apresentando textos, uma proposta, entre outros textos mais que há nas Sagradas Escrituras. João 15:16, Jesus sempre falando, instruindo: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus se declarando toda vez sendo filho de Deus, e também nas entrelinhas que eles ainda iriam frutificar e dar frutos. Por enquanto Jesus está fazendo tudo, mas daqui a pouco serão eles. Por que serão eles? Porque Jesus se retiraria, mas veremos isso mais um pouco à frente. Romanos 12:1, a instrução que Paulo deixou na carta aos Romanos, e que serve para todo o tempo, que naturalmente Jesus deve ter falado com seus discípulos em algum momento, não nesta letra que aqui está, mas versos 1 e 2 dizem, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, com os discípulos estava tudo o necessário no conhecimento de Jesus e naquilo que Jesus deixaria com eles, tendo naturalmente que se retirar. Muito bem, com isso chegamos ao nosso tópico segundo. Jesus prepara seus discípulos para a sua inevitável morte, necessária morte. Quantas expressões podemos usar aqui? Programada morte, determinada morte, porque antes da fundação do mundo, não é uma coisa de última hora, não. Antes da fundação do mundo já estava isso estabelecido, desígnio de Deus, cumprimento da justiça de Deus. E para tanto, nós podemos estar vendo Lucas no capítulo 9, verso 29 a 32, texto esse que também projeto para facilitar a leitura. Muito bem, lendo o texto bíblico. E estando ele, Jesus, orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto,
e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Jesus em glória, conversando com quem? Elias, Moisés. Moisés e Elias. Irmãos, primeiro ponto é visão. Não é um fato acontecendo na sua realidade, é uma informação trazida pela expressão de uma figura, de uma cena, é uma encenação, em visão. Por quê? Porque Moisés estava morto, e o morto só vai ressuscitar no último dia, senão nega-se, vamos dizer assim, a própria escritura que coloca isso: Jesus primícias, depois os que são de Cristo só na sua vinda. Não esqueçamos isso. E Hebreus 11, 39 e 40, que não tem ninguém antes de nós no céu. Todos que já passaram por essa existência foram recolhidos ao pó e estão aguardando a ressurreição do último dia. Muito bem. E por causa desta cena, desta visão, muitos vão dizer ainda que Moisés e Elias ainda virão outra vez lá no fim do fim do fim. Não, não tem isso. Os mortos não voltam. É a palavra de Jesus na parábola do rico e Lázaro, e é também aquilo que Salomão deixou escrito conforme a sabedoria que Deus lhe deu. Aquele que passou não volta mais, não tem parte alguma naquilo que sucede debaixo deste sol. São pontos bíblicos para a gente não se afastar da linha correta do ensino, da doutrina das coisas de Deus. Mas passando ao nosso texto de classe, num primeiro parágrafo, vamos dizer assim, colocamos esta orientação que aqui está em resumo. Para Jesus preparar os seus discípulos para a sua morte, foi uma tarefa difícil? Foi uma tarefa difícil? Sim ou não? Para Jesus nada é difícil. A dificuldade estava ligada à expectativa equivocada que eles tinham em relação ao Messias de Deus. Eles esperavam do Messias o uso da força militar para libertar Israel do jugo estrangeiro. No entanto, a libertação trazida por Cristo não tinha caráter político-econômico, mas sim espiritual, pois o jugo do pecado sobre os israelitas era o verdadeiro responsável pela escravidão deles. Pode parecer contraditório, no entanto, o fato é que a vitória de Cristo sobre os seus inimigos seria consumada somente com a sua própria morte. Enquanto os grandes do mundo lutam para aniquilar seus adversários, o nosso Rei Jesus triunfou na cruz sobre seus inimigos e os expôs publicamente. Totalmente ao contrário. Deixou seus inimigos fazerem tudo o que quisessem com ele. E o máximo que puderam fazer foi matá-lo. Perdoa a minha forma de colocar, quase que irônica. É como se Jesus dissesse: faça tudo o que vocês quiserem. Depois eu vou fazer o que eu quero fazer. Aí falaram, esbofetearam, cuspiram, colocaram coroa de espinho, e isso, e aquilo, e aquele outro, por fim o mataram. Lacraram o sepulcro ainda. E depois Jesus sai. Jantou.
Perdoa dizer dessa forma. Adiantou tudo isso? Ou, para aqueles que o viam e o reconheciam, quem pode confrontar com Deus? Quem pode criar obstáculos a Deus? Operando Ele? Quem impedirá? Então os seus inimigos fizeram tudo que podiam fazer. Não foi nada. Ferida no calcanhar. Mas o importante é que o mal, a injustiça, o próprio diabo estavam esmagados nas suas cabeças. Isso nós precisamos entender. Pela manifestação da justiça de Deus sobre tudo, ao ponto de ele sofrer em si mesmo o que fosse necessário para nos salvar. O objetivo de Jesus não estava querendo mostrar poder sobre os outros. Ele poderia fazer isso no estalo de dedo, né? Ou só no pensamento, mas que nada. Ele queria salvar. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É vida por vida. A alma que pecar, essa morrerá. E Jesus se coloca como nosso fiador. Então essa é a nossa vitória. É a resposta de Deus ao diabo e a todos os que são seus inimigos, de que ele comprou para si um povo, ele tem direito sobre ele, e é a nossa garantia, a nossa firmeza, mas na morte. Muitos festejando o Natal de Jesus, está chegando aí, nascimento, mas a grande glória e triunfo nosso, ou trunfo nosso, é sua morte. Muitos pregando muita coisa, querendo falar muita coisa de sabedoria, de ciência e outras coisas a mais, mas a sabedoria maior é Jesus Cristo e este crucificado para pagar pelos nossos pecados. Então, mas é totalmente diferente, raciocínio diferente. Não é manifestação de poder e como querendo alguém se quer se exaltar, não, mas como quem quer atingir o objetivo principal: vidas para Deus. É o que importa. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Precisamos aplicar esse verso nos nossos procedimentos e atividades. Mateus 16, verso 21, colocamos palavras que temos nas Sagradas Escrituras. Desde então, ou seja, de um ponto para frente, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos, dos escribas, dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele falava aberto. Em Colossenses 2,13, lembremos também que Paulo depois vai se referir a isto. E quando vós estáveis mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra vós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Palavra em Colossenses. É coisa já determinada antes da fundação do mundo. São os desígnios de Deus e a manifestação da sua justiça e o seu direito sobre aqueles que nele creem, para dar-lhes a vida eterna. 1 Coríntios 1, 21, texto algumas vezes citado, ou várias vezes citado aqui nas diversas lições, verso 21 a 24. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados,
tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Observe bem essas colocações. Vamos dizer assim, perdoe minha forma fraca de dizer, mas vamos colocar aí. Em vez de Jesus vir como super-homem, poderoso e com cetro pesado, dominar todo mundo, coletivamente e individualmente, ele tem poder bastante de sobra para isso. Ele veio se dando em amor, querendo nos conquistar pelo amor. Ele não queria escravos, queria amigos, mais do que amigos, irmãos, e chamando-nos para a adoção de filhos com Ele, do Pai Celestial, totalmente diferente. Esse é Jesus. Também temos, observem, a colocação de Lucas capítulo 24, verso 13 em diante. Não vou ler todos os versos até o 27, mas trata daqueles discípulos que iam no caminho de Emaús. Verso 13: eis que no dia seguinte iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus já tinha ressuscitado. Era o primeiro dia da semana, após o sábado. 17: e ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Apesar de Jesus avisar, parece que não estavam muito ligados com o fato, não. Jesus falou, e eles aqui todos tristes e desapontados. Verso 25: ele, Jesus, lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Olha aí, Jesus caminhando com eles, explicando. Convinha, estava previsto, era necessário o Messias morrer. E eles mesmos, os discípulos de Jesus, chegaram a perguntar a respeito do que eles tinham ciência, que o Cristo padeceria, porque isso era ensinado. E Isaías está bem claro: homem de dores. Homem de dores. Que mais? Que estaria morrendo como um cordeiro, seria levado ao matadouro. Mas ele veria o resultado do seu trabalho. Então, se morreu e vai ver o resultado, é porque ele
ressuscitaria. Mas ao mesmo tempo que entendiam, não entendiam. Jesus avisava, dava-se por avisados e ao mesmo tempo não. Mas Jesus é misericordioso e com esses discípulos, um caminho de Emaús, ele vai mostrando outra vez, né, pacientemente, tudo que era falado do Messias, dele mesmo, Jesus, com eles. Mas passando agora para um segundo parágrafo, nesse tópico, Jesus prepara seus discípulos para a sua inevitável morte. Consideremos ainda, era inconcebível para Pedro a ideia de Jesus morrer, pois ele provavelmente enxergava na sua morte a interrupção da sua obra. Porém, era justamente na morte e ressurreição de Cristo que se encontrava o ápice e consumação da sua grande obra. É interessante notar a abrupta oscilação espiritual experimentada por Pedro, pois num instante ele recebeu a tremenda revelação sobre Jesus e logo em seguida se opor à revelação de sua morte. Então, consideremos isso e tenhamos cuidado nós mesmos, né? Quantos milagres, com a lição anterior, que nós mesmos aqui presentes temos desfrutado, quantas promessas, quantas profecias de Deus tem recebido, e chega um momento todo mundo fica balançado. Não vão ser Pedro. Vamos firmar naquilo que tudo temos da parte do Senhor para nos apoiarmos, como diz a palavra de Hebreus, levantarmos nossas mãos cansadas, joelhos desconjuntados e vamos fazer vereda direita para os nossos pés. Mas passando alguns versículos de exemplo, 1 João 2, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo mundo. João vai considerar isso depois. Jesus teria que morrer para nós termos este trunfo, esta vitória, o perdão dos nossos pecados. Romanos 3, 21: Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão, pelo perdão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então os textos são vários, confirmando isso, o valor da morte de Jesus. Lembrando que Jesus sendo apresentado no céu, Apocalipse capítulo 5, todos os seres celestiais se prostram e diz aquela expressão que resume, né? Digno és de receber todo o poder e todas as demais coisas, porque com teu sangue, ou através da tua morte, adquiriste para Deus homens de todas as tribos, nações, povos e língua, e os constituíste sacerdote e reis. Então, aí está. Nós temos que fazer mais comemoração da morte de Jesus, repito, do que outras coisas mais.
As pessoas gostam mais da festa com alegria do que um motivo tão glorioso que, infelizmente, ou prova de amor de Deus, grande demonstração, a sua morte. Mas em Mateus 17, 16 e 20 e versos seguintes, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Paremos aqui. Então observem que essa vacilação existiu em Pedro, houve tristeza, apesar de todos esses avisos nos que caminhavam para Emaús, e hoje nós não somos diferentes, mas vamos aproveitar esta lição que ressalta todas essas coisas. Jesus se dando por nós na morte, ou se Deus reconciliou consigo mesmo quando nós éramos pecadores, afastados, desligados dele, pela sua morte, pela morte de Cristo Jesus, o quanto mais Deus está pronto a fazer por nós, já que Jesus já morreu. E isso não vai acontecer de novo. Sendo inimigos, ele empenhou tanto, e agora reconciliados, o que ele não pode fazer em nosso favor? Então consideremos, para nós estarmos mais confortáveis, confiantes, esperançosos, ou como Paulo chega a dizer, alegres, regozijai-vos. Regozijai-vos. Mas, indo em frente, nosso terceiro tópico: Jesus prepara seus discípulos para a sua ascensão, sua subida aos céus. Observe que temos em João capítulo 16 palavras que sempre são repetidas entre nós. Exemplo, versos 4 a 7, que é mais uma extensão da nossa leitura bíblica, ou estendendo a leitura bíblica conforme temos colocado na projeção. João 16, 4 e versos seguintes: Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E Jesus disse isso, João 16, assentado com seus discípulos, na oportunidade da última refeição com eles, antes da sua morte. Mas, continuemos considerando, num primeiro parágrafo, um resumo do nosso material de classe. Era muito perturbador para os discípulos, após tudo o que aprenderam e todos os sinais vistos por eles, pensar na ausência do Filho de Deus. Ora, e não só isso, os discípulos nunca haviam experimentado um amor mais puro e condicional do que o de Jesus. Portanto, a ausência dele representava também a privação do seu magnífico poder. Observe que algumas vezes tinham algum problema e eles não conseguiam resolver, e corriam a Jesus, e Jesus presente já resolvia tudo. Que facilidade! Mas esse conforto estaria por acabar. E comer pão e peixe, de repente, por milagre, acabaria. Pescar peixe de montão no ato milagroso, acabaria. Jesus curando todos que chegavam ali,
acabaria. Jesus respondendo no lugar deles as colocações e provocações dos escribas fariseus, acabaria. De fato, poderia ser perturbador, mas Jesus estava avisando. Lucas 5,33. Observe, por exemplo, um fato assim. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Que pergunta, né? Que comparação. Verso 34, ele, Jesus, lhes diz: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Aí observe as bodas não como coisa lá do futuro, no arrebatamento da igreja, mas algo já presente entre nós. Está claro, irmãos? Então Jesus está dizendo o quê? O esposo está aqui na hora das bodas, e vocês querem que ele jejue nas bodas? É para alegrar com o esposo. E muitos estão colocando só coisa no futuro, não estão entendendo a realidade, o que é magnífico e maravilhoso de uma realidade atual para com os que são de Deus. E a gente está esperando acontecer, mas é aqui, é agora. Volta a Paulo, né? Regozijai-vos. Verso 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão e farão orações. Não está escrito, mas vamos completar. Então observa o que Jesus respondeu. E respondendo já deixava o quê? Nas entrelinhas que por enquanto estou aqui. Daqui a pouco não estarei mais aqui. Continuando um pouco mais, nesse terceiro tópico, Jesus prepara seus discípulos para a sua ascensão, sua subida aos céus, sua retirada e volta para o Pai. Ainda temos, no segundo parágrafo, a fim de pacificar os corações atordoados dos seus amados discípulos, Jesus os instruiu acerca do sublime propósito da sua ascensão: preparar as moradas celestiais para os seus escolhidos e enviar o Consolador, conforme citado nos textos ou em textos bíblicos acima já lidos por nós. A obra principal de Jesus tem por foco a redenção eterna do seu povo e não a garantia de comodidades terrenas, como alguns equivocadamente pensam. Não é aqui o lugar do vosso repouso. Caminhai e andai. Estamos em deserto. Exemplo do povo de Israel, um período até chegar à terra prometida. Nós estamos no deserto, caminhando para o céu, ainda não chegamos na plenitude do céu. É meio céu aqui, perdoa dizer assim, meio. Porque Jesus está presente, como esteve presente com o povo no deserto, notoriamente. Mas vejamos, por exemplo, o verso, ou os versos que temos, João 14, verso 1, quando a palavra diz, Jesus falando com eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora eu pergunto, Jesus está preparando para nós o lugar lá? Será que já está nas últimas pinceladas da pintura? Ou está só perfumando o lugar que já está pronto? Irmãos, na verdade, já está tudo pronto. Possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E muitos, de uma forma assim,
em simplicidade, pensa que Jesus está lá, de pedreiro, de engenheiro, acompanhando as obras no céu. Ou está fazendo os tratores especiais para planificar a terra, para a gente que morar aqui mesmo. Nada disso, já está tudo pronto, lá. É sair do Egito, do mundo, e ir para onde já está preparado. Muito bem. Passando a um parágrafo final, nesse terceiro tópico, o Consolador seria enviado somente após a ascensão de Jesus Cristo, para ser o ajudador em tempo integral dos seus discípulos. Ele, segundo a sua bondade, assegura aos seus discípulos a fiel companhia do Consolador, cujo objetivo era assisti-los ao longo de toda a peregrinação. Deixa eu colocar algo aqui. Irmãos, na verdade é o próprio Senhor. Agora ele está em carne, mas logo ele estaria se manifestando em espírito. Tanto que ele vai dizer: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas vejamos ainda alguns textos nas Sagradas Escrituras que podem nos ajudar a orientar a compreensão desta realidade. João 7, 38 e 39, o texto bíblico diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É um mistério as coisas de Deus, irmãos. É um mistério. Porque nós temos, Jesus falou com os discípulos, que o Espírito Santo seria dado, o Espírito Santo que o mundo não conhece, mas que vós conheceis, porque está em vós. Mas já está em nós? Diríamos, ó, se fôssemos os discípulos naquela ocasião, já está em nós? Mas ainda virá. Então já está conosco, mas não está? Ou se não se manifestou? Fica só as perguntas para ver aqui um mistério que tem aí. Antes de subir ao céu, Jesus soprou sobre os discípulos, né? Recebei o Espírito Santo. Mas depois, lá no Monte das Oliveiras, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Como é isso, irmãos? Bom, não sei. Só sei que Jesus tem poder para tudo isso. Ele fala e considera as coisas como já feitas, ainda que estejam para acontecer no futuro, porque nada escapa do seu desígnio. É um fato. Chamar as coisas que não são como se já fossem. Outra explicação? Não sei. Mas em Deus há muita maravilha. Vamos sempre nos surpreender nele. Agora em João capítulo 14, verso 16, Jesus fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Perceberam? Vou mandar o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? É Ele mesmo. Eu vou pedir ao Pai para estar convosco, não em carne mais, mas em espírito. E em espírito Ele mora em nós. E a palavra está aqui, ó. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, bem clara a palavra nesses pontos. Mas temos ainda o texto em João 16, do verso 7 em diante. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Palavras diversas trazidas por Jesus neste assunto. Qual o assunto? Jesus prepara os seus discípulos para a sua ascensão, sua subida aos céus. É o título da nossa lição, e esse tópico, mesma coisa, Jesus preparando os seus discípulos para a ascensão. E observem particularmente, a própria subida de Jesus ao céu para eles já foi um testemunho claro, um conforto. Porque Jesus dando as últimas instruções, como ficar em Jerusalém, porque não muito depois desses dias, etc., daqui a pouco Jesus começa a subiu. Foi embora. Avisou, e agora foi. E estavam lá perplexos, olhando para as nuvens que já tamparam Jesus. Parecem dois seres ao seu lado e vão perguntar, chamando-os à realidade, que estão na terra ainda, e que Jesus não vai descer de novo agora, pelo menos agora não. E diz para eles: esse mesmo Jesus, como o viste subir, ele há de voltar. Então, palavras bem claras, Jesus antes da paixão e morte, avisando, trazendo informações, preparando os discípulos para muita coisa. Bom, Jesus sempre fez isso, ou Deus sempre fez isso, sempre nos é participado do que Deus está para fazer. A gente que não atenta, ou não entende, somos que nem José, espero, no sentido de que tem visões de Deus, Deus revela o que vai acontecer, e a gente fica sem entender. É bom, de certas vezes, a gente não suportaria quanto às perseguições e lutas. E por outro lado, poderíamos nos gloriar em nós mesmos. Mas José, por exemplo, é o exemplo que eu tomei, simples, contando o sonho que ele mesmo não entendeu. Ou seja, Deus abriu o sonho dele para os seus irmãos, seu pai, mas para ele, intérprete de sonhos, ele não entendeu. Deus fechou aqui, abriu lá. E o grande interpretador de sonhos não entendeu os sonhos que ele mesmo tivera, a não ser quando se cumpriram. Aí, agora que eu entendi. Mas você interpreta sonho do faraó, sonho do padeiro, sonho do copeiro, sonho sem mais de quem por aí afora, e o seu. São coisas de Deus, irmão. E assim muitos de nós vamos estar atentos. Deus fala coisas e a gente não entende, ou coloca no aspecto material, ou coloca desse jeito, ou coloca daquele outro jeito. Mas Deus tem um propósito, e vamos entender perfeitamente quando se cumprir, ou se a gente perguntar para ele: Senhor, fala mais claro. E se ele assim fizer: Senhor, entendi. A gente vai vivendo conforme aquilo que o Senhor já mostrou para nós antes. Como foram com os profetas, assim deve ser com cada um de nós também. Está claro? Muito bem, aí a conclusão nossa, vamos estar partindo para ela, fechando a nossa lição, só considerar que tudo isso veio da parte de Deus para nós. Lendo essa parte de conclusão, era de suma importância que Jesus preparasse seus discípulos
para a sua morte, ressurreição e ascensão, para eles crerem nele quando tudo fosse cumprido, bem como para eles não serem surpreendidos ou desapontados. Jesus estava preparando seus discípulos para os eventos que transformariam radicalmente o mundo para sempre. Ou seja, irmãos, Deus continua fazendo isso. Naquele tempo foram os discípulos, hoje somos nós. Ou alguém acha que está aqui, serve ao Senhor, exerce algum ministério, tem algum dom por si mesmo? Com certeza não é. Vamos estar atentos. O que aconteceu na nossa vida, de bom ou de ruim, é o processo de Deus para nós estarmos, vamos dizer assim, preparados, capacitados, experientes, orientados para o exercício do mesmo ministério que Ele nos deu. Compreendamos isto e descansemos mais em Deus, porque Deus não é surpreendido por nenhum problema que possa aparecer na nossa vida. Ele já sabe de tudo. Nós aqui temos que ficar consultando Ele toda hora para a gente estar em paz. E assim, irmãos, terminamos a nossa lição. Lembrando que tivemos na lição 9, Jesus prepara seus discípulos para a sua ascensão. Esses tópicos que nós, por ele, temos já passado em estudo. Jesus confirma a sua identidade com os próprios discípulos. Jesus prepara seus discípulos para a inevitável morte. E Jesus prepara seus discípulos para sua ascensão, sua subida ao céu. É assim que Deus nos abençoe, dê graça diante das classes, na oportunidade que ali estivemos como professores nas classes da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.